Graça e paz a todos os cristãos do nosso imenso Brasil! Companhia de Teatro Itapoartes e o nosso Momento Conversa de todas as terças-feiras. E o nosso convidado de hoje vem da Primeira Igreja Batista de Itapuranga da Ajuda, nosso querido irmão Joaldo Júnior. Nós vamos estar batendo um papo com ele, ele vai estar contando sobre a sua vida, sobre o cidadão Joaldo Júnior, sobre o artista Joaldo Júnior, sobre o cristão Joaldo Júnior. Mas antes, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, no canal Itapoartes, que vocês vão aí neste botão vermelho onde tem escrito inscreva-se. Clique aí neste botão e você vai estar contribuindo com o nosso projeto, com o Momento Conversa da Companhia de Teatro Itapoartes. Dê um like. Mas Braulio, o irmão Braulio quer dar um like aí, onde tem esse dedinho assim, vocês vão aí e clica aí, pode clicar sem pena aí nesse dedinho que vocês vão estar também contribuindo com o canal Itapoartes. Compartilhe esse vídeo está maravilhoso, esse bate-papo aqui com o nosso irmão Joaldo, onde ele fala sobre vários assuntos no qual a gente conversou, e esse vídeo está maravilhoso. Compartilhe com o seu irmão em Cristo. Marque aí o sino da notificação, é onde tem esse sininho aí. Se vocês clicarem aí, deixar marcado, todas as vezes que o canal Itapoartes lançar um vídeo novo, vocês vão ser notificados. Não deixe de estar contribuindo com esse trabalho que a Companhia de Teatro Itapoartes está fazendo, de mostrar os nossos queridos irmãos artistas evangélicos que estão devolvendo aquilo que Deus deu, né? Estão usando o talento que Deus deu para glorificar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o nome de Deus, dentro dos templos religiosos. Então vamos lá, vamos iniciar aqui o nosso bate-papo com o nosso querido irmão Joaldo, da Igreja Primeira Batista aqui de Itapuranga, do nosso querido pastor Ediel Carvalho. Vamos lá? Vamos para o nosso bate-papo? Vamos lá! Graça e paz a todos os cristãos do Brasil, do nosso imenso Brasil, aí de Brasil afora. Hoje nós vamos estar recebendo aqui no nosso Momento Conversa o irmão Joaldo Júnior, da Igreja Primeira Batista daqui do município de Itapuranga da Ajuda. A paz do Senhor, irmão. Graça e paz, amado irmão Braulio. Graça e paz aí a todos os outros irmãos, não só aqui no município de Itapuranga, mas espalhados aí nesse estado, nesse Brasilzão aí, também fora também desse nosso país aí, abençoado. Estamos na rede mundial de computador, né? E agora vamos conversar um pouquinho aqui com o nosso querido irmão Joaldo, né? O irmão Joaldo que é um dos irmãos, um dos cristãos de Itapuranga bem mais dinâmico que eu conheço. É um irmão que é pau para toda a obra. Então aqueles irmãos, né? Até de outra igreja, da nossa igreja também, a igreja que eu congrego, que é a Primeira Igreja Batista também, quer conhecer mais um pouquinho sobre o irmão Joaldo, não assista esse vídeo só o início, assista nem adiante, né, nem dê aquela adiantadinha para ver o que tem lá na frente, assista detalhadamente, que o irmão Joaldo agora vai abrir o coração aqui, e vai conhecer mais aqui o nosso querido irmão Joaldo. Quando eu falo isso, às vezes o convidado fica com medo, tá? Então, irmão Joaldo, primeiro, diga aqui a gente aqui, né, se o irmão é natural de Itapuranga mesmo, né, de qual parte de Sergipe o irmão é, filiação, né, os pais do irmão Joaldo. Conta aí um pouquinho sobre o cidadão Joaldo Júnior. Bem, então, para começarmos, né, esse momento de conversa, né, então, eu nasci em Aracaju, né, capital aí do nosso estado, sou aracajuano de naturalidade. Filho de Dona Edna, meu pai biológico se chama Joaldo também, né? Por isso que eu herdei o nome Joaldo Júnior. E cheguei aqui a Itapuranga, tinha 7 anos de idade, e de lá para cá me tornei cidadão itaporanguense, né? E é isso.
mas não sou natural daqui, sou de Aracaju. Mas me considero itaporanguense desde pequena, como se já tivesse nascido aqui nessa cidade. O irmão Joaldo, que já fez parte também do Itapuarte, né? Isso a gente vai conversar daqui a pouco, lá para frente. Ô, irmão, me fala aí como foi, como o irmão se converteu, se o irmão é o chamado, já nasci na igreja, como foi essa conversão do irmão? Conta aí, irmão. Então, a minha conversão, ela se deu no ano de 1999, né? Por volta ali do mês de outubro, setembro, se não me falha a memória. Eu fui à primeira igreja batista a convite do nosso irmão Wesley, na época. Recebi o convite, fui, visitei, né? Isso num culto, eu lembro que no meio da semana, culto de doutrina. E ali eu gostei bastante, né? Da dinâmica da igreja, do jeito como os irmãos ali, eles levavam, né, a palavra, a ministração ali dos louvores e tudo mais. E de cara, assim, eu já me senti, como se tivesse ali já naquele momento ali já um chamado, né, para conversão ao evangelho ali, porque me senti realmente bem acolhido. E isso por volta do mês de setembro, outubro. E com 15 dias depois, eu lembro que aceitei um segundo convite do irmão Wesley. E nesse segundo convite eu tomei uma decisão, né? Na hora do apelo lá, na época o pastor José Carlos, na hora do apelo, senti aquela vontade em meu coração de ir lá à frente, né? Levantei a mão, fui lá à frente e confirmando essa decisão publicamente. E no mês de dezembro foi quando, 2 meses depois, tomei a decisão de ir ao batismo no mesmo ano, 99. Tinha apenas, se eu não me engano, estava com 14, 15 anos de idade, ainda adolescente, né? E até agora, graças a Deus, até os dias de hoje, né, permaneço aí firme no caminho do Senhor, claro, vencendo, né, uma batalha, todos os dias nós vencemos uma batalha. É uma jornada árdua, né? Mas assim, que vale muito a pena, né? Como o Senhor Jesus fala, que é um caminho estreito, é um caminho apertado, mas é o caminho que conduz à salvação, né? E por mais que enfrentemos dificuldades nesse caminho, não existe caminho melhor, né? Então, graças a Deus, primeiramente a Deus, depois ao irmão Wesley, né, que me fez esse convite, e graças a Deus até hoje, né, de lá para cá, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Que bom, né, irmão? Que maravilha. É maravilhoso. Maravilhoso. Irmão, na época que o irmão falou aí, né, a idade, quantos anos o irmão tinha? Em média, era entre 14 e 15 anos, por aí. 14 e 15 anos. O irmão encontrou alguém assim que falou, isso aí é porque é adolescente ainda, 14 anos, vai ficar nada, isso aí. Teve alguém que, porque hoje tem, né, naquela época até parece que tem tanto, irmão, 1999, eu falo naquela época, né, parece que foi. Mas assim, teve alguém que chegou para o irmão falar isso? Especificamente assim, quem falou, eu não lembro, mas assim, tem sim aqueles comentários que surgem, né? Adolescente, realmente, como o irmão falou, adolescente é novo, né? Não tá certo a decisão que tomou, né? Foi só por emoção, né? Toda aquela questão. Surgem sim aqueles comentários, né? Assim, é isso mesmo que você quer, né? Você tá certo do que você fez. E a gente vai, dia a dia, dia após dia, a gente vai percebendo que é uma decisão que a gente toma e que a transformação ela não vem da noite para o dia, né? A gente vai trilhando os primeiros passos. Eu creio que, para mim, assim, a minha experiência, né? Claro que cada experiência é uma experiência, não é uma regra para todos. Mas eu tenho como lição que, como eu tomei essa decisão enquanto adolescente, então se tornou um pouco mais difícil, porque quando nós somos adolescentes, jovens, o mundo ele realmente tem muita coisa que nos atrai, né? Festividades, apesar de que eu nunca fui assim muito chegado à festividade, mas de uma certa forma a gente acaba que sendo influenciado, né, por amigos, colegas, então ficamos um pouco assim, meio que indo na contramão, né?
enquanto uns vão para um lado, você vai para outro. E no início foi muito difícil. A gente acaba aqui pensando em continuar ou não, mas aí a gente vai buscando na palavra de Deus, né, com a ajuda de outros irmãos. Claro, eu precisei bastante, né, da ajuda de outros irmãos. A gente tem acho que até hoje muitos irmãos usam esse termo, a gente chama-se nosso pai na fé, né? É quando alguém nos convida a ir à igreja, nós tomamos uma decisão e alguém fala de Jesus para nós e a gente toma uma decisão, a gente costuma chamar aquela pessoa de pai na fé ou nossa mãe na fé. E assim, a gente precisa muito do apoio desses irmãos, eles são muito importantes nesse início de caminhada, para nos dar exemplo, para nos dar incentivo. E assim, eu encontrei na Igreja Batista esse acolhimento que foi muito importante para a minha vida, né? Porque apesar de eu ter chegado sozinho, no sentido de que não tinha ninguém da minha família lá, não tinha mãe, não tinha pai, não tinha irmã, não tinha ninguém. Então assim, eu tomei esse primeiro passo aí, essa decisão, fui sozinho, foi o primeiro da família. E aí eu precisei bastante, né, dos irmãos, e os irmãos foram muito importantes na minha vida nesse primeiro momento. Encontrei ali um grupo também de adolescentes, na igreja também, que é algo muito importante, né? Tipo, já pensou se não tivesse adolescente nenhum, jovem nenhum? É claro que como é que diz? A motivação não seria essa, mas é bom que a gente vê outras pessoas da mesma faixa etária, e isso acaba que nos incentivando também, né? Tem outros adolescentes aqui também, tem outros jovens, eu não sou o único, né? Mas assim, surgem sim aqueles comentários, né, no início da caminhada, né? É novo, daqui a pouco você vai ver, isso é só uma emoção, passa. Mas graças a Deus, até hoje estamos aí. Que coisa, né? Para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que legal. Ô, irmão Joaldo. Sim. E vamos falar agora do Joaldo artista, né? Esse Joaldo dinâmico, né? Que, como eu falei no início aqui do vídeo, o Joaldo palpa toda a obra. Como entrou essa questão artística? Vamos falar primeiro da parte teatral, né? Uhum. Vão ter uma versatilidade em teatro muito grande. Como começou? Foi por acaso? Foi a igreja, né, que incentivou o irmão a seguir esse caminho? O irmão, quando antes de entrar mesmo, já tinha essa veia artística? Como foi isso aí? Então, a parte teatral, né, ela começou realmente na igreja, né? A igreja, eu considero a igreja como um celeiro assim, muito bom em relação a essa questão de trabalhar realmente essa parte, né, de desenvolvimento dos talentos, né? Uns têm o dom para cantar, outros para arte cênica, outros para o ensino, e a igreja ali, ela dá todo esse suporte para nós. Então, foi na igreja que eu encontrei, né, tive meus primeiros contatos com a parte teatral, né, com jogral, com pequenas encenações, né, e dali fui para a escola também. Eu lembro que já ainda no meu momento de conversão, eu ainda estudava no ensino médio, e aí eu comecei a fazer também algumas participações na escola. Eu lembro que na escola, ali no Fez do Belo Freire, uma gincana que nós participamos, e eu fiz uma pequena encenação da peça O Alto da Compadecida, um trecho, né, da peça de Ariano Suassuna, em que eu fazia o papel do João Grilo. E juntando, né, esse início, né, desse contato com o teatro na igreja e essa participação que eu fiz na escola, de lá para cá foi só aflorando essa vontade, né, de esse ambiente teatral que eu gosto bastante. Eu amo nessa parte de encenação, e trabalhei com muitas peças na igreja, com personagem mesmo, depois não como diretor, né, mas assim como um líder ali no grupo, orientando outros irmãos. E de lá para cá foram muitas peças, muitas encenações. Depois, futuramente, num grupo especificamente infantil, teatro infantil, né? Mas assim, a igreja realmente ela é um celeiro muito que dá essa oportunidade para nós trabalharmos os nossos talentos em prol do reino de Deus, né? Então, foi na igreja assim que tudo começou lá, os primeiros passos. Na verdade, né, o pontapé inicial, digamos que foi assim, o irmão já tinha uma veia artística, mas a coisa começou a andar mesmo já dentro do Evangelho. Exatamente. Eu vou...
Desculpe interromper, irmão. E só para complementar, só para complementar, e depois futuramente, né, a profissão que eu escolhi, né, que é ser professor, na área que eu escolhi, que é a área de letras, né, língua portuguesa, então agregou bastante também essa questão, porque a área de língua portuguesa, ela tem abre esse caminho também para a questão do texto dramático, né? Inclusive, tem todos os anos na escola, eu sempre levo para os meninos como sugestão, também aliado ao livro didático, né? Quando o livro didático traz lá o tema texto dramático, e aí eu sempre gosto de instigar neles a questão de algumas pequenas encenações. Eu percebo que eles gostam também, aí a gente aproveita e une o útil ao agradável, né? E aí a gente vai ali também ganhando espaço, né? Fazendo com que outros jovens, adolescentes, se sintam prazer também nessa parte aí, né? Que é muito bom. E o teatro, ele é muito bom, é muito legal. Podemos trabalhar muitas coisas dentro do teatro, né? A questão do falar, né? Do se comunicar melhor, perder a timidez, né? E tantas outras coisas, a leitura, né? Então é muito bom, eu acho muito legal, eu gosto demais. Amo a parte de encenação. Bom, teatro é teatro, né? O teatro eu sou suspeito para falar. É verdade. Existe o Braulio, tem antes de Cristo e depois de Cristo, né? Aí tem o Braulio antes do teatro e depois do teatro. As duas versões. Pois é. Eu vou colocar um vídeo aqui pra gente falar sobre ele. Aqui, eu vou colocar aqui, a gente vai ficar um pouquinho no cantinho aqui. Certo. Eu vou soltar esse vídeo aqui. Pronto. Esse aí foi um trabalho. Me fala aí um pouquinho aí sobre esse trabalho. Quem é esse ator aí que eu acho? Sim. É o irmão que. Tá contracenando com o meu irmão aí, fala aí. Então, nessa foto aí estamos eu, né? Esse com a mão levantada aí, né? Na cadeira, e o irmão Irandi, né? Irmão Irandi, por incrível que pareça, né? A gente olha pro irmão Irandi assim, nem imagina que o irmão Irandi já ali se vestiu de palhaço, né? Para alegrar as crianças, né? Não só o irmão Irandi, mas também o irmão Carlisson, né? O irmão Roberto. Essa foto aí, ela foi tirada durante nós estávamos passando o texto, né, para encenação, depois do grupo chamado Shekinah Kids, né? O grupo Shekinah Kids é um grupo que nós, na verdade, ele não deixou de existir na igreja. Ele, na verdade, ele está em stand-by, né? Nós estamos um tempo aí sem encenar, né? Por questões também de trabalho dos irmãos, né? Acabaram que nessa época aí os irmãos já estavam casados, mas não tinham, digamos assim, não tínhamos filhos, não é? Ou se tínhamos filhos ainda estavam pequenininhos, né? Então os filhos vão crescendo, a família vai crescendo e acaba que vindo outros afazeres e acaba que a gente vai esfriando um pouco. Mas o grupo ele ainda existe na igreja, é o grupo Shekinah Kids. É um grupo voltado ao teatro infantil, né? Trabalhando ali peças com a temática evangelística, de ensinamento, voltada com a linguagem propriamente infantil mesmo. E aí estão os personagens Gasparzinho, que é o personagem que eu faço, né, no grupo de teatro Shekinah Kids, e o Vareta, que é o personagem aí feito pelo irmão Irandi. E os outros dois personagens que não apareceram na foto é o personagem que o irmão Roberto faz, que é o Carrapicho. Deixa eu soltar aqui. Isso, tá ali naquele da touca azul, ali na peruca azul, é o Carrapicho, o irmão Roberto. E o Pimentinha, né, que é o irmão Carlisson, ali do lado, isso, o Pimentinha de blusão vermelho ali. E a irmã Érica, que também, a irmã Érica, né, que por muito tempo aí fez parte do nosso grupo, aí com a personagem Leitinho, né, era a única, uma das personagens, única não, era uma das personagens femininas que nós tínhamos no grupo ali, mas que era mais que atuava mais na questão teatral, né? As outras irmãs atuavam mais na parte assim dos bastidores, né? No auxílio ali na maquiagem, na orientação com as crianças, mas Érica era diretamente ali no Shekinah Kids. Aqui já tem outra performance, né? Aqui já é outro espetáculo.
Fala aí sobre esse espetáculo, irmão. Isso. Aí nós já percebemos aí uma diferença absurda aí, né? Ia sair lá da maquiagem no rosto, do nariz de palhaço, né? Roupas coloridas para algo mais sério, mais clássico. Essa foto aí foi da encenação que nós fizemos da peça Os Ensinamentos de Cristo, né? Onde eu ali tive o privilégio de fazer ali o papel do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos ali o nosso irmão Almi como um personagem Jairo. Nosso irmão Irandi ali, irmão Almi ali, ó, tá vendo? Outro talento aí, né? Além de cantar, também atua muito bem o irmão Almi. É isso. O irmão Irandi ali como um dos discípulos. O irmão Carlos ali como aquele centurião, né? Aquele centurião que pediu para Jesus ir lá curar o servo dele. Foi uma peça muito, muito boa, muito abençoada, assim, tocou muito no coração da igreja, daqueles que estavam ali presentes no dia, e até mesmo de nós, né? Enquanto atores ali, nos ensaios, a gente sentia, assim, realmente um clima diferenciado, porque era uma peça que falava muito sobre a questão do ensinamento de Jesus para as nossas vidas, e a gente buscava fazer uma ponte, né, desses ensinamentos para os dias atuais, né, no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana. Muito bom mesmo. Esse aí, irmão. Aí eu tô vendo que eles estão vestidos, né? Como se tudo caracterizado, Se fosse o mesmo espetáculo, mas, né? Como se trata de juniores, o irmão fala aí um pouquinho sobre... Exatamente. Então aí no contexto da peça, né? Nós tivemos a ideia também de pegar várias passagens bíblicas, incluir aí na encenação. E essa parte aí, especificamente, é a parte quando as crianças iam até Jesus, né? E tinha aquela cena que as crianças iam chegando ali para falar com o Senhor Jesus, para serem abençoadas, e alguns discípulos diziam, não pode e tal. E aí Jesus dizia, não, deixem as crianças virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E aí nós convidamos algumas crianças. Foi uma experiência muito legal, né? Trabalhar com a criança junto com o adulto, né? Porque ali eles entraram no clima, perceberam que era algo bem sério, né? Claro, na forma deles, na forma infantil, mas eles perceberam que era algo muito, muito legal de se fazer, e eles realmente incorporaram ali os personagens. E ali estão ali o Isaac, né? Que é o filho do nosso irmão Irandi. Mateus. Isaac, se bem que Isaac não cresceu muito ainda, mas hoje tem o Isaac aqui. Isso, continua o Isaquinho, né? Aí nós temos o Mateus ali, filho do nosso irmão Carlisson. Isso. Temos os irmãos Guilherme e Júlia, que são filhos da nossa irmã Joana e do irmão Wagner Anderson. E ali, mais encostado ali em mim, está o meu filho Samuel, né? Que hoje já está quase maior que eu. Hoje já tem o quê? Uns 18 a 19 anos, né? tá crescendo rápido. Mas eles crescem rápido demais, o tempo passa muito rápido. Pois é, que coisa, né? Ô, irmão, eu tive o privilégio, né, de assistir esse espetáculo, né, na época como convidado. Uhum. E eu fiquei muito assim, muito admirado, assim, e feliz do cenário que vocês criaram. Olhando assim, rapaz, olha pra aqui, olha que cenário eles fizeram aqui. Aí, dava a impressão, deixa eu voltar aqui só um pouquinho, deixa eu ver se pra frente vai ter um pouquinho do cenário ainda, pro pessoal de casa entender o que é que eu tô falando. Deixa eu seguir aqui pra ver. Não, aqui já é outra. Deixa eu voltar aqui nesse trecho aqui, dá pra ver o cenário, aqui aí. Isso. Esse cenário aqui, pra quem tá em casa nos assistindo, não é pedra não, gente. Isso aqui é papel, velho. Como foi fazer isso aí? Quem contratou alguém especialista em cenário? Como foi, irmão, essa montagem aí? Por incrível que pareça, em todas as nossas atuações ali na igreja, nossas ensinações, quem sempre mete a mão aí na massa para produzir ali a questão do ambiente, somos nós mesmos, né? Então, especificamente nessa peça, né, minha esposa ali juntamente com a Almi foram os que encabeçaram essas ideias aí. A Almi trouxe essa ideia, olha, tem um jeito que faz com papel, aquele papel parecendo papel de pão, né, tem um nome específico aí que eu não vou lembrar agora, e aí a gente amassa esse papel, e aí vai colando um por um, e aí fica parecendo de longe, a gente parece que é um muro de pedras. E aí minha esposa, juntamente com ele, foi lá trabalhando ali, juntando uma ideia com a outra.
E aí compramos os papéis. Aí na noite anterior à encenação, foi no sábado, antes do ensaio, do último ensaio, nós fomos ali, todos os personagens ali ajudando, aí fomos colando uma a uma, deu um trabalhão danado, mas assim, o resultado final foi muito surpreendente, ficou muito bonito, né? Muita gente queria tirar foto depois quando acabou o culto lá, muita gente tirou foto para guardar esse registro, e ficamos muito surpresos, né, com o resultado, porque foi algo assim maravilhoso mesmo. Não só a parede, né, de papel que parecia pedra, que até ficou um tempo lá, o pastor depois permitiu que nós deixássemos lá para ficar um cenário um pouco diferenciado, um negócio mais rústico, né? Não só a parede, mas como galhos secos que nós colocamos, né? Pés de mandacaru, aqueles espinhos, né? Para trazer um aspecto mesmo assim de uma região mais desértica, né? Para remeter um pouquinho àquela região mesmo onde Cristo andava, né? Na época em que ele esteve na Terra, para tentar aproximar um pouco, né, da realidade do que a peça tratava, né? Então, esses mínimos detalhes aí, eles foram muito importantes. Então, foram ideias ali do nosso irmão Almir, como arquiteto, né? E a irmã Cíntia, minha esposa, ali também na liderança ali. Então, foi muito legal. Ô, irmão, seria o papel madeira que vocês usaram? Acredito que é esse papel madeira mesmo, né? É uma folha grande, ela é uma folha grande, ela parece aquele papel de pão de antigamente que a gente comprava o pão, né? Eu sou desse chama de papel craft, minha esposa tá dizendo aqui pelos bastidores, papel craft. É um negócio meio americanizado, né? Papel craft. Eu sou do tempo, irmão, que o pão, quando comprava, amarrava tipo uma lenha. Quando não era eu sou de antes da bolsa, depois foi que apareceu a bolsa mesmo de papel. Mas eu acompanhei também o papel. Antes da bolsa de papel, rasgava o papel, colocava os pão empilhado, né? E meio que amarrava com a bolsa, né? Isso. O pessoal que tá assistindo, muita gente que tá nos assistindo agora não sabe nem o que a gente tá falando, né? Porque hoje é na bolsinha de plástico, né? Moderno. Então vamos dar uma sequência no vídeo aqui, vamos seguir aqui. Vamos lá. Vamos lá, aqui as crianças, que o irmão já falou sobre. E esse espetáculo aqui, irmão? Me veio na memória assim, estilo a Praça é Nossa. Eu disse, oxente, irmão. Incorporou Carlos Alberto de Nóbrega. Aí, irmão, então, o irmão percebe aí que tem bastante tempo, né? Essa foto aí, os bancos ainda eles não eram acolchoados, né? Mas o templo já estava reformado ali, a gente percebe. Essa peça, meu irmão, se não me falha a memória, era uma peça que nós falávamos sobre a despedida do ano velho e a chegada do ano novo, né? E ali o irmão Roberto ali representando um personagem, o ano velho, né? A gente percebe aí que ele tá com umas roupas um pouco desgastadas, né? Com o rosto um pouco sujo, representando assim uma pessoa que está realmente no finalzinho, né, da vida ali, conversando, dialogando ali com o personagem que eu estou fazendo ali, que representando o ano novo, né? Então tá trocando umas ideias, como dizer, olha, tô indo embora, tô passando aí o comando para você, ano novo, então assuma daí para frente que já deu aqui a minha passagem, né? Então tivemos a ideia de colocar aquele banco ali na frente justamente para isso, para dar a ideia de que era uma praça, né, onde eles se encontravam, e ali tinha esse diálogo. Oi, bom, aqui foi um ensaio ou já foi a apresentação mesmo propriamente dita? Não, aí já era valendo, já como diziam os mais velhos, já era a Vera, a encenação mesmo aí. O irmão Michel aí, uma participação também conosco, com os personagens, Michel, isso. O Michel já se apresentou com a gente na Paixão e Morte de Cristo, né? Que legal. Estava no momento. Uhum. Seguindo aqui, vamos dar sequência, vamos ver o que é que vem aqui. Eita, e essa parte aí, irmão? O irmão lembra mais ou menos. Aí o irmão tá ali numa posição meio aqui. Isso. Ou é reverência, ou é triste, né? Alguma coisa ali.
Se não me falha a memória, esse trecho da peça era um trecho que o personagem ele adormecia e ele tinha sonhos, né? E ele sonhava com alguns acontecimentos, né? Bons e ruins ao mesmo tempo. Então, esses personagens que estão aí ao fundo agora é como se fossem personagens que estavam na mente dele, né? Eles iam falando e representando esses sonhos, né? E quando ele acordava ali assustado, eles já não estavam mais em cena, e ele falava que tinha tido esses sonhos, né, com acontecimentos futuros, tal, e não passava de um sonho, mas que era uma forma de despertar, né, para nós estarmos realmente nos comprometendo mais com o reino de Deus, com as coisas que nós, assim, nos comprometemos mesmo, né, a fazer, e que não fique somente no campo da promessa, mas que seja realmente uma realidade, né? E foi muito interessante esse trecho aí que o personagem acabava dormindo mesmo, né? E ali, enquanto dormia, os personagens ali atrás iam falando, e ele como se ele estivesse sonhando. E quando ele acordava, não tinha mais ninguém ali, e disse, caramba, né, sonhei, então que realmente isso não possa ser uma realidade. Tomara que tenha sido realmente só um sonho, mas que seja um despertamento para a minha vida. Vamos seguir. Vamos lá. O que é que vem aqui? Essa foi do fundo do baú, viu? Qual era o personagem assim do irmão Carlos? Esse personagem especificamente aí era um bêbado, né? Era um bêbado que ele chegava ali, tá com a garrafa na mão e chegava pra perturbar mesmo o ano novo ali, né? Então era um personagem que não queria deixar o ano novo chegar em paz, né? Então ele chegou ali, o irmão Carlson, por incrível que pareça, assim, representou muito bem esse personagem, né? E arrancou, claro, inevitável não arrancar algumas risadas, apesar de ser uma peça que tinha um foco assim de despertamento, né? Chamar a atenção para uma vida nova, um comprometimento com um ano novo que estava chegando. Mas assim, não deixa de arrancar algumas risadas, né? Algumas gargalhadas na hora ali, porque o irmão Carlson, ele é surpreendente. Quando ele incorpora o personagem, ele dependendo do personagem, ele arranca a risada mesmo da gente. Um abraço aí. Carlos, a paz do Senhor, irmão. É um ótimo ator também. O irmão é fora de série. Vamos tocando aqui para frente, vamos ver o que é que vem, qual é a outra parte do vídeo aqui. Pronto, aqui já entra, né? Aqui a gente já está adentrando já digamos que em outro talento, porque assim, Deus dá, né? Os talentos a gente, né? E glória a Deus que o irmão está usando, tendo o privilégio de usar esses talentos, né? Para exaltar o nome de Deus. Mas eu diria que Deus foi generoso com o irmão, né? Porque deu talento para cantar, deu talento para atuar. Bom, deixa eu dar uma sequência primeiro aqui para ver que eu vou tirar aqui para a gente falar agora dessa outra parte, né? Como cantante, digamos. Certo. Aqui é outra sequência ainda do... Aqui, irmão. Rapaz, foi no fundo do baú mesmo, né? Aqui foi um retiro, como foi aí essa parte aí? Eu tô vendo aqui o nosso maestro ali, Isso. Novo, né? Aquele menino assim, né, tal, mas bem novo. Nosso querido diácono, o irmão Valdir. Isso. Pessoal tudo novo. Tudo na flor da idade. Foi um retiro, irmão, aí. Isso. Esse retiro aí, ele aconteceu em 2016, ali no povoado Sapé. Por incrível que pareça, foi o nosso último retiro, assim, oficial, que fizemos na igreja. E aí, como o irmão pode perceber, geralmente nos retiros, né, como nós ficamos assim, como é um local mais, digamos assim, mais aberto, né, então assim, a gente não, como percebe ali, por exemplo, eu estou cantando de bermuda, né, que não é algo que seria muito comum no templo, na igreja, né, então assim, geralmente em retiro isso é comum de acontecer, nós estamos ali, e aí, no momento de louvor, aí a gente vai ali, né, do jeito que a gente tá ali. Claro, só não ia ministrar o louvor ali, por exemplo, sem camisa, aí não ia, isso aí não poderia, né? Mas ali de uma forma mais, digamos assim,
um pouco mais à vontade, né? Um pouco mais social ali, mais não numa formalidade assim, digamos, maior, né? E realmente ali, em 2016, nós fizemos esse último retiro, que teve como tema a comunhão, foi muito legal, muito abençoado, e como o irmão falou, né? Eu estou ali mais uma vez empregando, né, no reino de Deus esse talento que Deus coloca em nossas mãos, né? Que é ali ajudar os irmãos no louvor, na parte ali musical, como o irmão já falou também, na parte cênica, na parte musical também. A gente, desde que eu cheguei, né, à igreja, logo no início eu comecei a participar de um grupo, era um grupo só de adolescentes, chamava Grupo Graça, era um grupo composto só por adolescentes, e eu participei desse grupo, e de lá pra cá, assim, Deus ele vai nos abençoando, ele vai nos dando assim condições. Claro que nós não temos capacidade nenhuma a não ser dada pelo Senhor, e ele vai nos capacitando, né, nos dando estratégias, nos abençoando, e a gente tem que empregar esse nosso talento em prol do reino de Deus, né, abençoar também outros irmãos, seja na área da música, na área do teatro, seja na parte do ensino, seja na parte de exortação, né? Então a gente tem que empregar mesmo, né? Então, graças a Deus, como o irmão falou, Deus me abençoou com essas áreas, então eu tenho buscado sim, na medida do possível, ajudar no reino de Deus, empregando esses talentos, não é? E é isso. Ô irmão, como foi antes da conversão, né? Antes do irmão se converter, o irmão já cantava, já assim, em um lugar ou em outro. Como foi essa coragem, né? Como foi essa descoberta, digamos assim, dá para mim cantar também, e eu vou cantar. Como foi assim essa descoberta? Então, foi na própria igreja, né? Chegando na igreja, a gente vamos sendo convidados, né? Eu recebi esse convite, né, para participar do grupo, primeiramente do grupo Graça, o grupo com adolescentes, para cantar. E aí a gente vai fazendo testes, então realmente tem uma voz mais ou menos, dá para levar, é entoado, é afinado. E a gente vai começando, dando os primeiros passos. Claro que a cada dia que passa a gente vai buscando melhorar, vai buscando estudar, aprender mais um pouco. A gente não, né? Como diz o talento, não nasce sabendo. E aí a gente encontra pessoas que lá dentro já tem uma experiência na área, e aí vai nos ajudando, vai lapidando, né? E foi assim que aconteceu. E aí recebi o primeiro convite, aceitei o desafio, fui aos poucos ali, participando do grupo de adolescentes. Depois tive a curiosidade de aprender a tocar algumas primeiras notas no violão, e graças a Deus aprendi o básico no violão, né? Se hoje precisar assim que eu toque, por exemplo, na equipe de louvor, faltou um violonista, tem outro cantor para me substituir, por exemplo, e aí eu preciso pegar o violão, por exemplo, e a música são músicas mais tradicionais, mais conhecidas, mais básicas, eu levo tranquilamente ali, ajudo os meninos, né? Até porque aprendi esse básico do violão, não sei muito, mas um pouquinho eu sei. E foi na igreja mesmo. Antes eu não cantava, né? Não atuava como ator, digamos assim. E aí a igreja foi que abriu, né, esse caminho, graças a Deus. Né? Eu fico muito feliz porque é uma escola, né? A igreja é uma escola, e a gente... Claro, tem aqueles que já chegam, né, com talento, já chegam com aquelas habilidades e vão empregar. E tem aqueles que vão se mostrando depois que se converte ali, vai se despertando e vai aparecendo, né? Vai aparecendo e aí vai seguindo a vida. Às vezes a pessoa tem aquele dom, mas ainda não foi explorado, né? De repente a pessoa Exatamente. teve a oportunidade, né? E de repente a pessoa dá espaço aí pro Espírito Santo, aí faz, pronto, agora vamos pegar seu dom que a gente guardou para esse momento aí. Exatamente. Vai lá e coloca. Ô, irmão, o irmão lembra o primeiro louvor que o irmão cantou? Assim, num culto oficial, o irmão lembra qual foi? Não. No culto oficial não lembro, não. Porque, por exemplo, nos primeiros passos, né, nós aprendíamos aquelas músicas mais, digamos que chamamos de músicas mais congregacionais, né?
Eu lembro a primeira música que eu aprendi a tocar. A primeira música que eu aprendi a tocar era uma música que ela se chama Emanuel, né, que significa Deus conosco, né? Então essa música, ela era a música que na época o professor de violão Edivaldo, né, nosso irmão Edivaldo, era a música que ele ensinava para nós, os iniciantes, né, do violão, era a música Emanuel, porque ela tem apenas 3 notas, era Mi menor, Dó e Ré. E a gente aprendia a tocar ela e aí vinha na mente, e aí ficava sempre tocando e cantando. Mas assim, oficialmente a primeira música que eu cantei na igreja, assim, eu não lembro. Mas o irmão lê partitura, toca de ouvido, como é? No caso do violão. Não, assim, não sei ler partitura, né? Não me debrucei ainda assim, sobre essa questão de aprender a ler uma partitura, mas eu sei ler, por exemplo, as notas, né? Porque as notas musicais, elas têm uma... O irmão Romário que vai, claro, da área dele, ele vai ter mais, digamos assim, campo para falar sobre isso aí, mais habilidade. Mas as notas, como nós conhecemos, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, elas têm umas letras que representam elas, né? Por exemplo, o Dó é letra C, né? O Ré é letra D. E aí se eu pegar uma música, por exemplo, e tiver essas letrinhas lá em cima do trecho onde ela deve ser colocada, eu sei fazer essa leitura aí, né? Esse G aqui já sei que é Sol, né? Esse E aqui eu sei que é o Mi. Então essa leitura aí eu faço, mas leituras de partitura mesmo, musical, algo mais aprofundado, não. Mas o básico a gente consegue levar. Meu irmão, ainda do campo da música, a gente vê que o irmão tem uma facilidade incrível de uma versatilidade e uma facilidade incrível para lidar com a música, né? Eu noto desde a época que eu ia como visitante, né? E agora mais ainda, né? Que eu vejo com mais frequência o irmão lá louvando a Deus, cantando. E falar um pouquinho só para o pessoal, né? Entender. O pessoal que está nos assistindo agora, a paz do Senhor aí, os irmãos que estão nos assistindo de Brasil afora. Como é que o irmão arruma o repertório? É o irmão Romário que fala, não, o repertório hoje que a gente vai cantar é esse aqui, ou é o irmão que... Como é essa sistemática aí? Fala aí um pouquinho para aqueles irmãos que ficam curiosos. Fala aí esse repertório, né? Então, geralmente, no início ficava muito a critério de quem fosse cantar, né? A gente, eu quero cantar essas 3 músicas hoje com a igreja, aí nós passávamos para os meninos. Só que hoje, o que é que a gente faz? A gente vai buscando renovar, né, esse repertório, introduzindo novas canções, e aí nós passamos para eles, na segunda-feira, eu compartilho o repertório lá no grupo. Nós temos um grupo de WhatsApp, que é o grupo Equipe de Louvor. E aí o irmão Romário ele vai orientando os demais meninos ali para aprenderem a música, né? Para a gente tocar no próximo domingo, por exemplo. E aí eles vão aprendendo. E outro critério que a gente usa também é o critério teológico, né? Que o irmão Romário ele é muito criterioso nessa parte aí. Eu acho muito bacana isso. Até porque... não é porque nós vamos... a equipe de louvor, nós vamos cantar ali, vamos pegar essa música aqui e vamos cantar. Tá fazendo sucesso aí no Brasil todo, no mundo todo, vamos cantar ela. Não, a gente não leva muito para esse critério. Apesar de que há muito tempo, né, a gente fala até a gente fala hoje, nos ensaios, por exemplo, nós falamos muito que o quanto nós amadurecemos enquanto cristãos, né, enquanto ali membros da equipe de louvor, né, porque houve uma época que a música tá fazendo sucesso, a gente ia lá, pegava e tocava, né? E aí depois que a gente vai aprendendo na palavra de Deus, por exemplo, a gente vai aprendendo na escola bíblica dominical, a gente vai tendo aquela parte doutrinária que é muito importante, e a gente percebe que nem todas as músicas, por mais que elas se chamem, né, músicas gospel, elas nem sempre elas refletem uma realidade daquilo que deve ser cantado, né, no momento de culto, não é? Músicas que, por exemplo, tem uma letra que se refere a um contexto histórico específico que aconteceu, né, lá no passado, como vem com Josué lutar em Jericó, derrubar as muralhas, né?
Então, são coisas que foram acontecimentos históricos, já passaram, então não tem nada a ver mais com o nosso contexto. Então, hoje a gente usa esse critério, né, de analisar muito a letra da música, para edificação também da igreja, porque a equipe do louvor ali, ela algo muito fundamental na igreja, né? Porque nós, além de nós estarmos, né, com essa ideia, a conexão com Deus, né, a partir no momento do louvor ali, que o louvor é uma mensagem cantada, né? E aí nós temos também que levar a igreja a esse momento de adoração, de comunhão, né, de louvar junto conosco ali músicas que reflitam o amor de Deus, a soberania de Deus, né, e que estejam de acordo com o que a Bíblia fala, né, aquilo, com os ensinamentos, né. Então hoje nós seguimos muito esse critério. Nós selecionamos as músicas, e às vezes a gente até brinca, e aí, maestro, repare se essa daí vai passar pelo crivo teológico, né? E aí quando ele diz, rapaz, essa daí vamos deixar quieto, né? Essa daí não, aí essa daí, não, essa o repertório tá, essas três aí estão boas, aí vamos colocar assim. Mas é isso, a gente busca muito trazer músicas que realmente nos edifiquem, né? Que exaltem o nome do Senhor, tenham uma mensagem também evangelística, que toquem no coração daqueles que estão ali para ouvir, né, uma mensagem de salvação através da música, porque a música ela tem um papel muito importante. Claro que a palavra de Deus, nada toma o lugar da palavra de Deus como ferramenta primordial que é o evangelho, como Paulo disse, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, mas a música ela tem um papel muito importante também de quebrantar ali, de trazer aquele momento bacana mesmo na hora do culto. Então a gente tem que estar alinhado, né, conectado ali com a palavra de Deus, para a gente não trazer coisa que não esteja conectada ali com a palavra e fique meio que incoerente, né? É verdade. O irmão já chegou, porque assim, vamos voltar um pouquinho agora, voltando um pouquinho para a gente retomar aqui o raciocínio, tá certo, irmão? O nome é professor de raciocínio, isso. Então, fique tranquilo. Voltando um pouquinho, quando o irmão se converteu, não era o nosso querido pastor Eliel, né? Não. Era o outro pastor. E aí o irmão já estava já lá na igreja e tal. Essa evolução do irmão dentro da igreja foi depois do pastor Eliel ou ainda foi com o outro pastor? O pastor Eliel, quando chegou, o irmão já fazia parte, né, do louvor e tal? Não, da equipe de louvor, eu não vou lembrar bem assim o ano especificamente quando eu ingressei na equipe de louvor, mas como eu já falei, né, eu me converti em 99, o pastor Ediel, ele chegou ali por volta de 2001, 2002, né, então eu não fazia parte da equipe de louvor ainda, mas claro que, como eu falei já para o irmão e para os demais irmãos que estão nos ouvindo, né, que estão nos assistindo, a gente vai caminhando, né, a passos lentos, porque é aquela história, né, somos bebês na fé quando nós nos convertemos, vamos crescendo, vamos passando do leite para um alimento mais sólido, e a gente vai amadurecendo, isso é inevitável, vem o amadurecimento com o tempo, né, vem os aprendizados, as experiências, e aí, quando eu ingressei na equipe do louvor, já era assim, na época já com o pastor Ediel, né, e aí essas outras experiências, a experiência, por exemplo, com o teatro, já foi com a irmã Edneide também, né, a minha sogra, que logo quando eles chegaram, ela trouxe ali essa ideia de juntar ali os jovens, né, ela tinha um grupo chamado Grupo Shekinah, que foi daí onde nasceu a ideia do Shekinah Kids, e esse Shekinah, a irmã Edneide, ela é muito dinâmica também nessa parte de ensino. E aí ela nos reunia, né? Ela viu muitos jovens ali esse talento para encenação, para música, né? Para o ensino. E ali nós tínhamos essas reuniões onde ela fazia muito jogral, né? Ela selecionava jovens ali para fazer jogral, peças. Eu lembro que nós fizemos uma peça muito boa, uma mensagem muito bonita também com ela, que era uma peça chamada A Escrava do Pecado. Uma peça muito bonita, tem uma mensagem muito bonita mesmo, né? E ali nós fizemos essa peça sob a direção dela. E aí vem surgindo esses momentos, essas oportunidades, a gente vai aproveitando, a gente vai agarrando ali essa oportunidade
e vai crescendo, vai amadurecendo, vai adquirindo experiência, e quando a gente percebe, a gente está ali também já liderando, né, um grupo, já com a mente mais, assim, digamos, aberta também para aceitar outras ideias, para juntar ideias com outros irmãos e fazer com que a obra cresça, né? Então isso foi muito importante. Então, entre 99 e 2002, foi pouco tempo, né? Eu ainda estava engateando, claro. E aí, de 2002 para cá, né, com a chegada do pastor Adiel, a irmã Edneide, a sua família, e aí, claro que aí as coisas foram se modificando, né? Claro, com certeza, e a gente pegou uma punga aí nesse novo ministério pastoral e estamos juntos até hoje, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos mostrar aqui, né? O pessoal, a gente está falando aqui já mostramos aqui, claro que não foi vídeo, mas foi foto do irmão aqui em performance teatral. Agora vamos mostrar aqui o irmão atuando como cantor, né? O irmão aqui dentro do nosso templo, Primeira Igreja Batista. É um trecho pequeno, ele tem aproximadamente, acho que 22 segundos, mas dá para ver aqui nitidamente o talento do nosso querido irmão Joaldo. Vamos lá. Olhar a dor que ali sentia. Como troca por tão grande amor que gravaram numa. O trecho é pequeno, né? Eu pedi um vídeo, o irmão, rapaz, pelo incrível que pareça, eu não tenho vídeo. Mas, assim, independente de pessoas que congregam na nossa igreja, na Primeira Batista, eu acho que muita gente em Itapuranga, né, cristãos de outras igrejas, conhece, né, o talento do nosso querido irmão Joaldo Júnior. E o Joaldo, né, também que tem assim, aquele perfil de liderança, né? O irmão Joaldo que a gente vê que ele tem também esse talento para liderar. Aí vamos falar também agora desse talento, irmão. Bom, antes da gente falar dos embaixadores do rei, né? O irmão explicar aqui para quem está nos assistindo como surgiu a questão dos embaixadores do rei. Vamos falar do irmão Joaldo na EBD, né? Na escolinha, onde também a irmã Cíntia, né? Que é a varoa, né? Do nosso querido irmão Joaldo, atua muito bem também na área lá da EBD. Explica aí, irmão, o que é a EBD, né? Para quem está nos assistindo, de repente, quem está nos assistindo, EBD, o que é que o irmão Braulio está falando, EBD? O irmão explica aí o que é a EBD, né, da nossa Primeira Igreja Batista, e fala um pouquinho sobre como é que funciona a aula lá, né, com os juniores. Então, a EBD, né, significa Escola Bíblica Dominical, né? Então é aquela escola doutrinária, né, que acontece todos os domingos pela manhã, né, na Igreja Batista ali das 8 às 10, e é um momento ali onde nós estudamos a Palavra de Deus, né? Em departamentos diferenciados, como por exemplo nós temos a Sala dos Novos Convertidos, e cada departamento desse ele vai ter um direcionamento ao ensino de acordo com aqueles irmãos, né, aquele público que está ali, né? Os novos decididos, aí nós vamos ter lá, por exemplo, o berçário hoje, né, que as irmãs tomam conta ali as crianças menores, né, os bebês, enquanto seus pais ficam no templo assistindo, né, participando do culto. E aí nós temos a classe de crianças, já são um pouco maiores, os juniores, né, que é uma classe onde hoje eu atuo também como professor, adolescentes, e no templo nós temos a classe de adultos, né? Houve uma época que nós tínhamos também uma classe que era a classe só de jovens, só que aí depois de um tempo nós passamos a entender, né, claro, a irmã Edneide como líder dessa parte de ensino na igreja, líder de ensino religioso, ela entendeu que poderíamos
incluir, porque chegou um momento que ficaram um pouco jovens, né? Muitos casaram, outros, né, foram embora para outros lugares, e aí a classe de jovens ficou muito pequena, né? E aí juntamos jovens com adultos e ficamos numa classe só. Mas a EBD é esse projeto maravilhoso que nós temos, né, ali na igreja, e que de ensino da palavra. E nós costumamos dizer que quando o crente, né, o cristão, ele falta uma escola bíblica dominical, ele sente bastante, porque é um momento ali que nós aprendemos, é uma escola, então é a maior e melhor escola do mundo, né? Então a gente aprende mesmo ali, não tem como não sair dali aprendendo sobre a palavra de Deus. E aí a gente vai usar das estratégias, por exemplo, como eu acabei falando no início, crianças, né, juniores, adolescentes, a gente vai utilizando uma linguagem, né, não distorcendo a palavra de Deus, mas pegando a palavra de Deus ali e adaptando a didática, né, a linguagem para cada faixa etária, né? E aí, às vezes, eu me surpreendo, por exemplo, como eu participo muito da classe de juniores, como professor de juniores, que é uma faixa etária ali de 8 a 12 anos, 9 a 12 anos, a linguagem que eu utilizo quando eu estou ali com eles e quando eu vou também dar aula aos adultos, né? Aí eu percebo aquela diferença, né? Que quando eu estou lá com as crianças, a gente já usa uma linguagem mais, uma didática diferente, uma linguagem diferente, né? Com atividades, né? Dinâmica, ilustrações, né? Então, é todo como dizer, um traquejo diferente, né? Mas assim, é muito gratificante, é claro que a gente está ali no banco, é muito bom a gente ficar ali sentado aprendendo, ouvindo, é muito bom, mas quando a gente também tem esse desafio de ensinar também, de compartilhar, para nós assim, é muito, muito proveitoso, porque é uma oportunidade que a gente tem também de se aprofundar mais na palavra de Deus, buscar mais o conhecimento e transmitir para os irmãos aquilo que Deus coloca em nosso coração. Por mais que eu tenha passado algumas vezes ali pela classe dos adultos, mas por incrível que pareça, eu me identifico mais quando eu estou ensinando aos juniores ali, aos adolescentes. Eu acho que porque como eu já sou professor desse público, né, no ensino secular, eu me identifico mais, mas eu amo também, sim, ali compartilhar o ensinamento com os adultos no templo. Para mim tem sido uma experiência muito boa, também eu tenho aprendido bastante, né, e assim, é muito enriquecedor, tanto para quem está ouvindo, como também para quem está ali ensinando. É muito bom mesmo. Irmão, e o irmão tem uma integração e uma entregação, né? Mas a gente nota que até mesmo lá na quadra, né? Os irmãos, né, que estão acompanhando aqui o nosso bate-papo, a gente, da Primeira Igreja Batista, a gente tem uma pelada, como chama, né? Em algumas partes do Brasil chama baba, outro chama pelada, outro chama futebol, de aquecimento, né? Cada uma região do país chama de um jeito, mas enfim, a gente, dia de sábado, a partir das 18h30 até as 20 horas, a gente tem uma pelada, né? Um jogo, como vocês queiram chamar, no ginásio de esporte aqui do nosso município, de Itaporanga da Ajuda. Tem os meninos, né? Os juniores, e tem os adultos. E a gente nota que os adultos estão lá jogando, o irmão Joaldo está sempre no gol, né? Aí ele gosta mais da função dele, é goleiro. Mas acaba o futebol dos homens, né? Passa o tempo lá, que é 10 minutos, e os homens vêm para cá, para fora, para resenha, eu sempre fico ali fazendo vídeo e tal, mas o irmão Joaldo, ele leva um apito e ele fica coordenando os juniores. Ele não vem para cá, para a resenha do bate-papo. Ele fica estilo, coordenando e apitando. Ou seja, o irmão tem, além de ter uma integração, né, com o junior, ele tem também uma entregação. Né? Então, todo o tempo o irmão está ali, é por isso que eu digo, o irmão é um dinamismo que fora de série, né? O irmão é o pau para toda obra, que eu disse lá no início. Aproveitando também, né, que o irmão falou aí da escola bíblica, né, da EBD, dos novos convertidos, né, a sala que eu frequento, né, para quem não assistiu aqueles vídeos que a gente está fazendo desde o início, né, deste ano, a gente conversando com os irmãos que estão usando os talentos para evangelizar. Eu me converti no mês de março, né, sou novo convertido, eu quero aproveitar aqui
para a paz do Senhor e agradecer a Deus por ter esses irmãos que estão nos encaminhando, né, nos direcionando melhor sobre a palavra de Deus, nos orientando, né, o irmão Cosme, a irmã Fátima, a irmã Sandra, o irmão César, né, esses irmãos que estão lá pacientemente, com o irmão Braulio, que gosta de fazer pergunta. Vocês já notaram que o irmão Braulio gosta de conversar, né? Vocês imaginam que esses professores passam lá, mas assim, eu agradeço muito a Deus por, apesar de 58 anos, né? Agora foi que eu me converti, mas tudo é no tempo de Deus, né? E a gente tá aí agradecendo a Deus aí por esses irmãos, eu sabia. Oi, irmão. Aí vamos agora, o projeto Os Embaixadores do Rei. Esse projeto, como surgiu esse projeto, irmão? Fala aí um pouquinho sobre esse projeto. Então, a organização Embaixadores do Rei é uma organização missionária, né? Batista, ela é especificamente batista, que surgiu lá nos Estados Unidos, né? Chegou ao Brasil por volta de 1948 com aquela ideia de trabalhar mesmo com meninos nessa faixa etária de 9 a 16 anos, para justamente trabalhar com eles a ideia de se despertarem para missões, né, para o evangelismo, para a obra do Senhor, e trabalhar neles a questão do espiritual, moral e o físico. Quando eu conheci Embaixadores do Rei, foi logo também quando eu me converti, quando eu cheguei à igreja, Primeira Batista, né, aqui em Itaporanga, já existia a organização Embaixadores do Rei aqui na Igreja Batista, e como eu ainda era adolescente, estava ali entre 14 e 15 anos, então eu ainda tinha um ano, digamos assim, para poder participar. Então eu achei muito bacana, me identifiquei muito com aquele trabalho ali e participei como embaixador, né. Na época nós tínhamos como conselheiros ali o nosso irmão Edson, né, e um irmão que ele não era daqui, era de Aracaju, e ele vinha para cá para todos os domingos para participar do culto e orientar ali os embaixadores também, que era o irmão André. E aí eu participava assim, sempre buscava não faltar essas reuniões, que era o culto, ele começava dia de domingo às 19h30. E aí a reunião dos embaixadores era às 18 horas. Aí eu chegava lá para a reunião todos os domingos, assim, quando podia, e fiquei fascinado pelo trabalho, né? Via ali a questão da disciplina, que nós prezamos muito pela questão da disciplina, do ensino da palavra, né? E da parte também da físico, né? Que é a parte do lazer, que tem também dentro da organização. Mas é uma organização que preza muito, principalmente pelo ensino da palavra. Então hoje, há alguns anos, né, se não me falha a memória, 2 ou 3 anos, veio em meu coração essa vontade de trazer esse projeto novamente para a igreja, né? Agora, assim, na função de, não mais como embaixador, claro, como já não tinha mais idade para isso, mas como um líder, né? Vendo ali que nós tínhamos um campo muito bom, com vários meninos ali, né, que estavam sim já aprendendo na escola bíblica, mas que nós podíamos fazer um pouco mais por eles, né? E aí, há 2 ou 3 anos, quando veio a ideia, nós tentamos retomar, mas não deu muito certo. E aí eu ficava sempre com essa vontade em meu coração de retomar esse projeto. E aí orava sempre ao Senhor. E esse ano, né, graças a Deus, quando veio o projeto dos homens ali se reunirem, e eu percebi que os meninos estavam engajados, eu disse: Senhor, vai ser agora, é esse ano, né? Aproveitar e unir esse útil ao agradável, e aí a gente tocar para frente esse projeto. E aí foi quando, orando ao Senhor, Deus ele confirmou em meu coração a resposta dessas orações. E aí me mostrou também irmãos idôneos para estar ali juntamente comigo, né? Porque a embaixada, ela não é a embaixada do irmão Joaldo, a embaixada é uma organização que pertence ao Senhor, depois a Igreja Batista, em Itaporanga ali. E, claro, estamos ali apenas como conselheiros, que é o nome que nós damos aos líderes, né? Mas assim, apenas como meros orientadores, né? Que queremos ver esses meninos
futuramente, se Deus nos permitir, de vê-los, né, como homens bem-sucedidos, tanto na parte espiritual como na parte social, né, bem-sucedidos na vida profissional, que é isso, para isso que a embaixada ela serve, para orientá-los também na sua vida moral lá fora, que eles possam ser homens de caráter, né, homens que tenham palavra onde eles chegarem, que tenham testemunho, né, que sejam os primeiros, os melhores nas universidades, nos cursos que eles escolherem, nos esportes, enfim, né, que sejam pessoas cristãos verdadeiramente fiéis e compromissados com o reino de Deus. E assim, nós começamos, né, no mês de agosto agora, dia 5 de agosto, nós tivemos a nossa primeira reunião. Hoje nós contamos com 18 meninos, entre 8 e 13 anos, né? E ali eles estão muito, assim, felizes, estão engajados, né? Diga-se passagem, o nosso irmão Isaquinho, né? Que semana passada eu encontrei ele com a camisa. As nossas reuniões estão acontecendo aos sábados, de 15 em 15, por enquanto. E aí, essa semana, no meio da semana, eu vinha chegando em casa e encontrei Isaac com a camisa. Era uma quinta-feira. E aí eu perguntei, oxe, Isaac, vai ter reunião hoje? Ele disse, não, é porque eu pedi ali, a irmã Kissi, ela, como ela é costureira, né? Ela ajeitou a camisa dele, que veio um pouco grande, então a Kissi deu uma ajeitada ali. E aí ele estava vestido para experimentar. Ele disse, não, é porque eu vesti para experimentar. Mas quem dera que tivesse mesmo reunião hoje. Então ele estava com vontade de ter a reunião naquele dia. Né? E aí eu percebi que realmente ele é um daqueles que está realmente assim, que estão empenhados, né? Que estão assim, levando a sério. Então isso é muito bom mesmo. Nós ficamos muito felizes em saber que eles estão engajados nesse projeto. E Deus queira que realmente vá em frente e surjam outros meninos, outros garotos ali que cheguem para serem acolhidos, né? E que se um dia chegarmos a não termos mais fôlego, que outros irmãos assumam também o papel e o trabalho continue, né? Não somos insubstituíveis ali, né? O reino de Deus, ele tem, claro, outras pessoas que estão ali, são aptas, né? Basta, né? Assim como o irmão Hamilton também, né? Manda um abraço para ele aí, que estiver nos assistindo, que se disponibilizou também, só irmão João, eu quero também ali contribuir com o meu apoio ali, ó, com os irmãos. Então, outros irmãos são bem-vindos. Então, o irmão sentiu vontade ali, irmão, eu quero ajudar também esses meninos aí, eu quero estar ali como um líder, né? São todos bem-vindos, né? Contanto que se disponha. Tem que ter aquela iniciativa de se dispor, né? O chamado, ele tá aí. Agora a gente tem que também tomar a iniciativa de dizer, eis-me aqui, né? E trabalhar. O irmão Isaquinho, né? O qual o irmão João se referiu aí. Quem quiser conhecer, vai lá na quadra, né? No dia que eu falei aqui, né? No sábado, para ver. Esse eu chamo de pequeno grande homem. Uma benção. O irmão Isaquinho é uma benção. E parabéns ao irmão Irani. Aí, né? Pela a condução educacional, né? Desse Isaquinho. Filho do nosso querido irmão Irandi. Vamos mostrar aqui a apresentação, né? Durante o culto. Foi no culto do dia 6. A gente começou a primeira reunião dia 5. E aí no dia 6 a gente fez uma apresentação básica, né? Só para mostrar para a igreja que nós tínhamos começado os trabalhos e estaríamos já ativos. Pronto, vamos lá, vou mostrar um trecho aqui do irmão Joaldo, né? Juntamente com os meninos aqui, os embaixadores do rei. Bora lá. Posição de descansar, embaixadores. Embaixada, qual é o nosso tema? Somos embaixadores por Cristo. Os irmãos lá do que no banco não ouviram. Embaixada, qual é o nosso tema? Somos embaixadores por Cristo. Qual é a nossa divisa? De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exaltasse. Rogamos-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios 5:20. Bem, mas agora vamos cantar uma musiquinha para também ensinar os irmãos, né? Eu ando sempre alegre. Vamos lá? 1, 2, 3.
Eu ando sempre alegre e vou dizer porquê. Eu sou o que é que eu sou? Embaixador. Embaixador, firmei este propósito, pra Cristo viverei. Sou embaixador do Rei. Alguém me perguntou por que eu sou feliz. Eu sou o que é que eu sou? Embaixador. Embaixador, firmei este propósito, pra Cristo viverei. Sou embaixador do Rei. Pois é, os embaixadores do Rei. E um abraço também aí ao nosso irmão Valdir, né, que faz parte aí como conselheiro junto com Danilo. E o irmão Danilo, para quem não E sabe. agora o irmão Hamilton. O irmão Hamilton também agora, né? Isso. Pra quem não sabe, o irmão Danilo é aquele do contrabaixo, né? Isso. As pessoas que congregam com a gente conhecem, mas assim, para quem não conhece, que for como nossos visitantes, a gente aproveita também para convidar vocês para conhecer a nossa Igreja Primeira Batista. O irmão Danilo é aquele do contrabaixo. E o irmão Hamilton, né? Nosso querido irmão, residente lá no povoado Nova Descoberta. Isso. Muito bem, que interessante, irmão, esse trabalho de embaixadores. Ô, irmão, qual é a faixa etária, o teto de faixa etária, digamos assim? Até quantos anos que aí o irmãozinho já não pode mais fazer parte como embaixador? Então, de acordo com os critérios, né, da organização, a faixa etária é de 9 a 16 anos. Né? E aí, até os 16 anos porque ele tem que aproveitar para fazer parte. Então, já tá com 17, então infelizmente já passou. Já não tem como mais fazer parte, infelizmente. Já foi-se, né? Tem que aproveitar logo. Tá logo, pois é. Na verdade, né, irmão, a gente tem que aproveitar cada momento que Deus... Exatamente. Que sirva de exemplo isso que a gente está falando, né? Brincando aqui sobre embaixadores, mas na verdade tem pessoas que a gente começa a falar do evangelho, vamos para a igreja, não, mas eu vou, não vai logo não, fica aí, eu vou, né? E depois não fica aí, passou o tempo e eu não fui. Mas, irmão, o irmão, com esse dinamismo todo, né? Mexe com a questão dos embaixadores, tem a questão do pessoal na EBD também, e o grupo de louvor, professor também, né, nas escolas seculares. Como é que o irmão concilia? Né? Como é que o irmão acha tempo? Né? Porque assim, tem gente que acha que não tem tempo para nada, né? Tem aqueles irmãos que às vezes não vão nem para a congregação, porque diz que não tem tempo, né? E o irmão faz tanta coisa, né? Mesmo sendo dentro digamos, dentro do próprio templo, né? Digamos assim, na liturgia da palavra, dentro da igreja, né? Que é a questão dos embaixadores, EBD, mas são coisas que toma tempo, né? O irmão tem que estar ali usando ali o tempo para fazer cada coisa dentro do seu quadrado, como diria. Cada coisa dentro do seu quadrado. Como é que o irmão, como é que fica a cabeça do irmão para fazer toda essa junção de coisas e aí dá certo lá no final? Como é? Primeiro dizer, né, que por trás de cada homem que faz grandes realizações tem uma grande mulher, né? E a esposa do irmão, né, também que é professora, do dinamismo também igual, né, o irmão. Como é que faz? A irmã também mete a mão na massa e diz, não, eu vou aprontar isso aqui, o irmão apronta aí, apronta outra coisa. Conta aí pra gente, como é que o irmão divide esse tempo aí? Então, eu costumo muito usar uma frase que o nosso irmão Romário, ele usava bastante, que tempo é uma questão de prioridade, né? Às vezes a gente realmente comenta essa parte que, mas tô sem tempo, mas realmente tempo ele é prioridade. Se a gente conseguir administrar o nosso tempo direitinho, a gente consegue sim fazer as coisas que venham às nossas mãos a fazer. Em relação à questão do trabalho, né, e as coisas da igreja, claro que há uma certa dificuldade, né? Não vou dizer ao irmão que irmão, é fácil, irmão, é tranquilo. Tem as dificuldades sim, né? Mas a gente vai buscando, né, administrar da melhor forma possível.
É claro que o irmão sabe, o irmão já citou outras vezes que tem uma filha também que é professora e sabe como ela luta, né? A vida de professor é corrida, apesar de eu só trabalhar um período, né? Mas assim, durante a semana assim, é muito corrida porque a gente tem que planejar a aula, né? Planejar material, toda aquela questão. E aí tem o fim de semana que é o sábado, ele passa assim rápido, né? E vem o domingo, que é o domingo a gente passa praticamente o dia inteiro servindo ao Senhor, que é o dia do Senhor, então a gente vai ali à igreja de manhã, aí logo tem que voltar à tarde, daí tem ensaio depois, então a gente tem que busca, né, da melhor forma administrar esse tempo, né, fazendo da melhor forma possível, aproveitando, quando tem ali um tempinho vago, vai adiantar alguma coisa, e claro, como o irmão falou, bem citou aí, minha esposa, ela tem sido uma bênção na minha vida, tem exercido um papel muito importante, assim como, né, eu creio que as demais esposas dos amados irmãos também, e isso é muito fundamental, porque um ajuda o outro, né? Então, ela hoje ela é líder do departamento infantil, né, ali, mas ela vira e volta, eu estou ali também auxiliando ela em alguma coisa, né? Precisar cortar um EVA, se precisar colar alguma coisa, se precisar montar algum material, ela da mesma forma. Então, essa parceria ela é muito importante, né, para o crescimento do reino de Deus. E a gente também, é muito importante também a gente contar com pessoas que também nos ajudam a levar essas cargas, né? Então, por exemplo, hoje, então eu não sou o líder sozinho nos embaixadores. Então eu tenho ali, por exemplo, o irmão Valdir, tenho o irmão Danilo, tenho o irmão Hamilton, que hoje eu posso contar com eles para a gente dividir essa parte por igual. É claro que, por exemplo, como os irmãos eles são, digamos assim, um pouco mais tímidos, digamos assim, né? Já são menos dinâmicos. Não que os irmãos não sejam ativos, mas já são assim mais na deles, né? Então precisa daquela pessoa que tome mais à frente, que fale um pouco mais, mas que aquelas pessoas ali que estão ali conosco, elas são muito importantes, né? Para esse pilar, para a coisa funcionar. Então eu sou muito grato a Deus pelas pessoas que hoje fazem parte do meu dia a dia na igreja também. Por exemplo, na equipe louvor, no departamento da Escola Bíblica Dominical, nos embaixadores, porque são pessoas que, mesmo eu tendo essa dinamicidade, né, mesmo eu sendo essa pessoa que minha esposa fala muito, você é muito imperativo, né? Eu não paro, né? Se eu tiver uma ideia aqui, se for algo para fazer amanhã, por exemplo, ou depois de amanhã, eu já quero fazer logo, já quero deixar pronto. Mas assim, é muito bom a gente contar com pessoas que a gente sabe que a gente pode, no momento ali do boca de forno, a gente pode contar com essas pessoas. Então traz para nós uma segurança, né? E isso é muito bom. Mas assim, em relação ao tempo, volto a dizer, usando essa frase do irmão Romário, tempo é uma questão de prioridade. Então se a gente priorizar aquilo que a gente quer que venha às nossas mãos a fazer, a gente consegue. Com dificuldade, claro, não estou dizendo que não tem dificuldade, mas a gente consegue sim. É só dar prioridade. O irmão Romário, que é um dos melhores musicistas, né, digamos assim, na minha opinião, um dos melhores profissional, um grande profissional do nosso estado. Ele simplesmente faz o violão, algum instrumento de corda, ele faz falar. Né? Se soltar, esse cara até fazer andar o instrumento. Quem quiser saber mais sobre o irmão Romário, a gente também tem uma entrevista com ele, que foi feita lá no início desse projeto, no Momento Conversa, ainda quando eu fazia entrevistas seculares, mas aí me despertou entrevistar o irmão Romário por uma visita que eu fiz à Igreja Primeira Batista. Eu disse, rapaz, esse menino é muito bom. Eu não sabia, não, que ele tocava assim. Eu digo, não, eu vou chamar ele para uma entrevista e tá aqui no nosso canal, aqui no canal Itapuarte. Ô, irmão. Sim. Tem alguma coisa que o irmão queira acrescentar, né? A gente já conversou aqui sobre os talentos diversos do irmão, sobre o cidadão, o João Júnior, né? Já conversamos aqui, né? Quem está pegando agora daqui do finalzinho pode dar uma rebobinada aí, como antigamente nas fitas de vídeo, né? E você ver lá atrás que foi falado tudo isso. Existe alguma coisa que o irmão queira falar e de repente acabou que eu não perguntei? Não, só uma pequena observação lá como dizemos, rebobinando a fita aí lá no início, na parte quando o irmão perguntou sobre a questão da naturalidade, e eu falei que eu nasci em Aracaju, cheguei aqui aos 7 anos,
E muita gente, desde os 7 anos, minha mãe, ela separou do meu pai biológico, né? E nós viemos morar aqui em Itaporanga, e aqui minha mãe, ela conheceu, né, outra pessoa, hoje que eu chamo de pai também, né? Que é Dilson, né? Dilson, vigilante aí da prefeitura. Muita gente conhece que Itaporanga é muito conhecido. Dilson, flamenguista, vigilante da prefeitura. E então, desde os 7 anos, né, até hoje, eu no início, interessante esse fato, que no início eu não o chamava de pai, né? Até mais ou menos ali até eu já casado, né? Eu chamava ele de Dilson, né? E aí, uma vez numa reunião do AA, eu fui entregar uma ficha a ele, que ele faz parte hoje dos Alcoólicos Anônimos, né? E aí ele me convidou para entregar uma ficha para ele, uma ficha de, não lembro bem agora quantos anos. E aí nessa reunião, muito emocionante, assim, eu trouxe uma palavra assim, de incentivo, de parabenização para aquele pessoal que faz aquele trabalho belíssimo, né? E eu pedi para ele assim, a partir de hoje eu quero pedir ao senhor para que o senhor me conceda esse privilégio de chamar o senhor a partir de hoje de pai. E aí de lá para cá pai para lá, pai para cá, e assim, considero muito como um pai. Então, ele, quando ele pode, assim, ele vai e visita lá a igreja, né? E um coração enorme, um homem assim que tem um caráter muito plausível. Só tá faltando um detalhe, que é ele tomar uma decisão e fazer parte aí da nossa família batista. Mas assim, é uma pessoa muito boa, um homem assim que eu tiro o chapéu várias vezes e tenho um maior prazer de chamá-lo de pai, né? Desde os 7 anos aí que ele vive com a minha mãe, muito respeitoso aí. E é isso, né? Porque aí a gente fica curioso. Tem gente na cidade, quando eu falo bem assim, mas você é filho de quem, né? Aí a gente começa a ser filho de Edna e Dilson. Aí eu gente, Dilson? Dilson é meu pai. Aí muita gente não conhece. Gente, eu não sabia que Dilson tinha um filho assim já não. É adulto, casado, tudo, meu pai. Aí depois que aí quando a pessoa vai querendo saber detalhes, é meu pai, ele me criou desde pequeno, né? E eu considero como um pai. É Dilson, meu pai aí. Manda um abraço pra ele também aí. Um abraço, pai. O irmão tá doido pra me quebrar aqui, né, irmão? Que essa história. O Adilson, eu sou suspeito pra falar, eu tenho uma amizade com o Adilson, que a gente não se trata por Braulio e Adilson, a gente se trata por Coyote. Coyote. Né? Coyote, eu passo pra ele, ô Coyote. Que é uma história, né, quando existia aqueles filmes, não é do tempo do irmão Joaldo, mas existia um filme de Daniel Boone, aqueles filmes antigos de índio, e tinha os coiotes, que eram os lobos que atacavam e tal, e eu achava interessante esse nome, aí começamos a botar nas brincadeiras da gente, coiote até hoje, aí se trata pro coiote, eu passo por ele, quando um vê o outro primeiro, ele faz, coiote, oi coiote. Aí ficou até hoje, né? Pegou até hoje. Ficou até hoje, foi. A Dilson e é flamenguista, aí pronto, aí completa, né? É como o João tá falando, só falta agora só essa parte aí que também, né, irmão, vai ser no tempo de Deus, eu acredito que o Espírito Santo tá trabalhando, né? Amém. Ele tá sempre lá, eu tô vendo ele com mais frequência. Ele gosta muito. Ele gosta muito. Se sente bem acolhido também. Isso é legal. Mas uma do diferencial da Igreja Primeira Batista é o acolhimento. Né? É uma igreja acolhedora, discreta, né, para aquelas pessoas que não gostam, né, de eu vou para a igreja, porque assim, a vida do cristão não é fácil, irmãos. Para quem se converteu agora, que acha que agora não é fácil, não. É complicado. Tem uma cobrança toda hora. Não é? A cobrança é toda hora. Toda hora você tem que estar também se policiando. E às vezes tem gente que, inclusive, teve um testemunho do nosso querido irmão Fábio, nosso diácono Fábio, que ele falou que quando ele se converteu logo, ele andava com a Bíblia pequenininha para botar no bolso, porque tinha vergonha. Então, às vezes, aquele irmão que está visitando a igreja, né, mesmo analisando, eu acho que eu vou querer frequentar uma igreja evangélica, e vai ser essa.
E lá vai ser bem acolhido e vai ver também essa questão da descrição, né? Que se o irmão que quer se converter não é daqueles irmãos espalhafatosos, como diz, lá é o lugar. Lá você vai ter um ensinamento bíblico, uma descrição com relação a essa questão de os irmãos que estão nos assistindo agora sabem o que eu estou falando. Então, é uma igreja diferenciada. A igreja Primeira Batista é uma igreja diferenciada. É isso, irmão. O irmão acrescentou aí, né, a história do nosso querido Adilson Coyote, né? E tem mais alguma coisa, irmão, que o irmão queira... Só uma pequena observação da minha parte mesmo. E Deus é tão bom, né, tão maravilhoso que tudo que ele faz é perfeito, né? Não tem como discutir nada em relação à questão de tudo que Deus faz, os planos de Deus. E aí, com a chegada do pastor Ediel aqui em Itaporanga, 2002, né? E aí, claro, vem quem no pacote, né? A minha amada esposa, né? E aí foi quando nós nos conhecemos, né? E aí começamos o namoro, depois o noivado e chegamos ao casamento, graças a Deus. Hoje nós temos um filho abençoado também, Samuel, que já está caminhando aí para os 13 anos. E assim, Deus ele foi muito generoso, né? Comigo, né? No sentido de que primeiro ele me tirou lá do lamaçal do pecado, né? Ele me trouxe para o reino da luz, então, e ele foi fazendo com que eu fosse crescendo ali, né, nos caminhos dele, aos poucos, engatinhando e amadurecendo, e aí colocou em minha vida o que? Uma pessoa abençoada, uma família abençoada também, que é a família do pastor Adiel, que me acolheu, né, como um filho, né? O pastor, ele cita isso, que tanto, não só eu, como a nora dele também, Flávia, Regina, eles se consideram como filhos. Então, assim, para mim, não tem palavras para descrever isso, né? Então, fomos bem acolhidos e Deus, ele me deu uma família, me deu uma esposa abençoada, me deu um filho. Então, hoje eu olho ao meu redor e eu digo, meu Deus, eu tenho tudo que um homem, né, assim, poderia querer, que é uma família, eu tenho um lar, graças a Deus, tenho o meu trabalho, né? Sirvo a Deus, né, em primeiro lugar, e assim... Poxa, é maravilhoso, é só gratidão mesmo a Deus. Então, tudo que Deus faz é perfeito, né? E a gente, como eu disse no início da nossa conversa, da nossa entrevista aí, basta que a gente se coloque na disposição do Senhor, né? Eu não sou merecedor de nada, né? Eu olho às vezes as coisas assim acontecendo na minha vida e digo, meu Deus, eu não mereço, né? E realmente não mereço, mas Deus, ele é tão maravilhoso que ele vai nos abençoando e basta a gente realmente se dispor a fazer a vontade dele com dedicação, com compromisso, e as coisas vão acontecendo naturalmente. É como aquele texto que Jesus falou lá em Mateus 6, a partir do versículo 25 até o 33 que eu ia falar, né? Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Essas demais coisas, ele não especifica lá o que é, mas a gente vai sendo abençoado dia a dia, né? Só o fato de estarmos vivos, né, respirando, para nós já é um motivo de agradecer a Deus todos os dias, né? E aí as outras coisas que vem chegando, vem o trabalho, vem a saúde, vem a família, né? Vem uma bênção que chega material, ou quando não chega também, né? Se chega ou se não chega, louvado seja Deus por tudo, né? Mas assim, Deus, ele é maravilhoso. Eu só tenho motivo de agradecer. Tá bom, meu irmão? Que legal, que bom, que bênção. Glória a Deus pela família do irmão aí, a irmã Cíntia, o irmão Samuelzinho, né? Nosso querido e amado pastor Ediel Carvalho. Ediel, isso. O pastor, às vezes, quando eu chegava lá, via o pastor lá, né, pregando e tal, aquela maneira de pregar ali, esse pastor aí, quem tirar uma brincadeira com ele, mas pelo contrário, pense numa pessoa doce, uma pessoa que, como eu sou muito brincalhão, parece que eu conheço, o pastor tem mais de 40 anos, porque ando e filho, a gente tira uma brincadeira um com o outro, né? E aí é um negócio muito, muito interessante, muito bom de se viver, né? Essa questão Verdade. da
família aí. Pastor irmã Edineide, né, com aquele jeito dela. Uma mulher dinâmica também, super organizada. Verdade. E assim, é uma pessoa muito sensível com relação às questões. Eu lembro que minha esposa contando que a primeira vez que foi chamada para oração, ela acabou não fazendo a oração e acabou chorando. Mas depois ela ficou assim sem saber o que fazer, aí chamou a irmã Edineide para conversar. Aí a irmã Edineide, sabe o que fez? Disse a ela que ela ia dirigir um culto de oração. Ela disse, veja, né? Veja que coisa, né? Se fosse assim uma pessoa que não tivesse uma sensibilidade, isso mesmo e tal, e ia ficar aquele negócio, a irmã chorou por orar, né? E hoje minha esposa é uma bênção, ela tá... Graças a Deus, Que vem agora, ela que vai estar no culto de oração, ela tá... Já tem um tempo que ela já tá se preparando aqui, aí vai, aí as coisas, aí eu dou uma opinião, aí ela já vai. Isso é bom. É bem interessante. Isso é bom. E glória a Deus, né? Amém, é verdade. Muito bem, meu querido. Então, esse é o nosso querido Joaldo Júnior, né? Nosso querido Joaldo aí, da Primeira Igreja Batista. A história de Joaldo tá aqui. Quem quiser, isso né? Vai ficar aqui no nosso canal aí, perpetuando. Quem quiser conhecer mais sobre o nosso querido Joaldo, é só assistir aqui o nosso vídeo. Irmão, muito obrigado. Deus abençoe por essa contribuição ao nosso canal, né, por brilhantar aqui o canal Itapoarte com a história do irmão. Deus abençoe mesmo, grandemente, irmão, tá bom? Amém, irmão Braulio. Eu que também agradeço, né? Foi um momento muito bom, né? Tirarmos esses minutos aí, essa hora e meia mais ou menos, para conversarmos, né? Uma conversa saudável, uma conversa muito boa, né? Então fico muito agradecido também de poder expor um pouco aí da minha história para quem não me conhecia, né? Ou até para quem já me conhece e de repente não sabia de alguns detalhes. Então isso é muito bom. Parabéns pelo trabalho. Deus continue abençoando o irmão, sua família também, e levando avante aí esse trabalho do irmão, esse dinamismo também aí em relação ao reino de Deus também, agora empregando essa questão aí no reino do Senhor. Parabéns, muito obrigado. Amém, a gente que agradece. Valeu, gente. Até o nosso próximo convidado na próxima terça-feira. Valeu. Parabéns ao irmão Joaldo Júnior pelo seu dinamismo, né? Pela sua versatilidade nas suas diversas artes, onde Deus foi generoso com o nosso querido Joaldo, onde ele também faz por merecer quando exerce sua arte em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Deus. Parabéns à irmã Cíntia, Deus abençoe ao irmão Joaldo e a toda a sua família, que o irmão continue sendo essa pessoa que todos admiram, todos gostam. Agradecer ao irmão pela participação no nosso canal e parabenizar ao irmão pela sua generosidade, né, no que faz, o apoio que o irmão dá à Igreja Primeira Batista, o empenho que o irmão tem também nesse ministério, e que Deus levante outros irmãos Joaldos aí para evangelizar e com tamanha dedicação, assim como o nosso querido irmão Joaldo está fazendo. Gente, muito obrigado por vocês terem acompanhado aqui o nosso bate-papo desta terça-feira. Próxima terça-feira nós vamos estar aqui também com outro convidado, assim como o nosso querido irmão Joaldo, outro convidado ilustre aqui no canal Itapoartes. A paz do Senhor a todos. Próxima terça-feira estaremos de volta, se assim Deus nos permitir. Valeu, gente!